Jesus lhes respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E essas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Amém? Meus amados irmãos, não há nenhuma dúvida que Jesus sabia exatamente o grau de conhecimento dos seus discípulos. Jesus estava acompanhando seus discípulos no sentido de ensinar, no sentido de estar doutrinando há 3 anos. E mesmo diante de todo o ensino, mesmo diante de tudo aquilo que eles tinham visto, no momento em que Jesus ministra essa palavra, é como se eles tivessem tomado um choque, como se eles tivessem acordado. Os estudiosos da palavra de Deus chegam à conclusão de que o que foi mais difícil nos seus discípulos, nos discípulos de Cristo, o golpe mais doloroso foi ter tido a consciência de que o Mestre estava partindo. E apesar de tudo, eles não sabiam para onde o Senhor iria. É como se todo o ensinamento tivesse sido dado, mas não tivesse sido assimilado. Então, ali foi a descoberta de que Jesus Cristo estava para deixá-los. Naturalmente, na mente daqueles homens veio: será que poderemos acompanhá-lo? Jesus não repreendeu a Pedro por perguntar para onde estava indo, mas lhe disse: eu vou para o Pai, e no momento certo vocês irão para o céu e ficaremos juntos. Nós podemos comprovar, através das Sagradas Escrituras, que o propósito maior do Senhor é que tenhamos a vida eterna, é que estejamos vivendo eternamente na sua presença. Quando estou falando do Senhor viver eternamente, de estarmos vivendo eternamente na presença do Senhor, eu estou afirmando de que a presença do Senhor, ela é real em nossos dias, ela é real na nossa vida hoje, amanhã, depois e sempre. Mas toda a ação do Senhor tem como objetivo maior de que estejamos vivendo eternamente em sua presença. Há um hino escrito há muitos anos que nos diz assim: quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? Quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? Então a certeza de um lar celestial no fim da estrada da vida nos permite suportar os obstáculos, as dificuldades que são inerentes dessa vida. E a presença do Espírito de Deus nos faz lembrar de que diante de todas as adversidades, Ele está presente para nos ajudar, para nos confortar, consolar, reanimar, para nos trazer o conhecimento, para nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido. Essa verdade estava na mente do apóstolo Paulo e deve estar na nossa mente em nossos dias. Por isso, lá no capítulo 8 de Romanos, no versículo 18, ele diz:
Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pode dizer amém? Olha só. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. Então, o mais extraordinário é que não precisamos chegar ao céu para conhecer o nosso Deus. Ele se faz presente em nossa vida. Ele se faz presente na vida de todo aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Amados irmãos, não me canso de dizer, nem de repetir, de que há necessidade de estarmos não somente permitindo o agir do Espírito de Deus em nossa vida, mas aceitando tudo aquilo que Ele tem para mudar em nosso ser. As mudanças não são fáceis, nem sempre as mudanças são fáceis, mas a presença do Senhor faz toda a diferença. Quando reconhecemos e declaramos que queremos verdadeiramente viver para o louvor da sua glória. Então somente em Cristo Jesus nós conhecemos o Pai eterno e podemos desfrutar da sua presença em cada momento da nossa vida na terra. O apóstolo João, ele nos mostra esse nível de conhecimento, quando ele declara: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Aleluia. Nós conhecemos a Cristo quando nos identificamos com Ele na sua morte e ressurreição. Nós estamos celebrando hoje a ceia do Senhor. Esse momento, que é um momento tão especial na vida da igreja. Eu falei hoje pela manhã que a cada culto de ceia, eu tenho como se fosse o único e o último. O que significa isso, pastor? Que essa alegria é tão intensa, que a certeza da presença do Senhor é tão real em nosso viver, que diante das lutas, aflições, dificuldades, sejam enfermidades físicas, emocionais ou espirituais, a presença do Senhor verdadeiramente faz a diferença em nosso viver. Agora, meu irmão, minha irmã, se não está havendo mudança, se mudanças não estão ocorrendo, é preciso parar, olhar para o Senhor e verdadeiramente clamar ao Senhor: Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida. E as mudanças, elas todas ocorrem e ocorrerão conforme os princípios contidos nas Sagradas Escrituras. O inimigo da nossa vida, nós não podemos sentar e negociar com ele. Não, absolutamente não podemos. Ele veio com o propósito de roubar, matar e destruir. Ele quer trazer a dúvida, ele quer trazer o desânimo, ele quer trazer a desistência. Não, irmãos, não desistiremos nunca. Permaneceremos firmes em Cristo, porque sabemos a quem temos amado, sabemos que Ele nos amou primeiro, sabemos que Ele continua conosco, Ele continua operando na nossa vida, sabemos que estamos aqui, estamos respirando, porque Ele tem propósitos em nosso viver. Você pode dizer: pastor, mas qual o propósito que Deus tem na minha vida? Eu não sei, mas eu sei que todos os propósitos do Senhor são propósitos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Aleluia. Ele nos ensina que devemos fixar o nosso olhar em Cristo. Ele nos ensina que devemos guardar o nosso coração. Ele está nos ensinando a cada momento que os problemas, eles podem ser maiores do que você imagina, mas bem maior é o nosso Deus, bem maior é o seu poder, é a sua determinação, é a sua capacitação em permanecer conosco. Não podemos nos esquecer
de que o batismo na morte e ressurreição de Cristo significa que reconhecemos que a morte de Cristo foi a nossa morte. E ali no Calvário, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, nossos pecados e iniquidades. E ao ressuscitar o terceiro dia, ressuscitamos com Ele, com a oportunidade de que estejamos vivendo uma nova vida. Então, irmãos, essa vida que nós estamos vivendo não nos pertence, pertence ao Senhor. Não somos de nós mesmos, não, nós pertencemos a Ele. Sim, nós temos um dono, Ele nos comprou com alto preço, não como uma mercadoria, não, irmãos, mas como uma coroa da criação, como aquele que foi criado pelas mãos do próprio Deus. Quando nós aprendemos e nós vemos nas Sagradas Escrituras que todas as coisas foram criadas através da palavra, mas no momento de nos criar, o Senhor parou e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aleluia. Nunca esqueça, quando eu falo homem, eu estou falando ser humano. Louvado seja o nome de Jesus. Deus pagou o preço, Jesus pagou o preço para que pudéssemos viver na sua maravilhosa luz. Ele nos resgatou das trevas, aleluia. Ele nos resgatou da morte para a vida. E lá em Romanos capítulo 6, versículo 11, nós lemos assim também: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Qual é o propósito do Senhor, pastor? O propósito do Senhor é que em Cristo estejamos vivendo em novidade de vida. O que significa essa novidade de vida? Significa que a cada momento eu preciso depender mais do Senhor, eu preciso aprender mais dEle, eu preciso conceder mais espaço na minha vida para que Ele possa agir. Irmãos, não podemos nos esquecer que nós estamos na terra, sim, nós temos que estar pisando aqui, mas com o nosso foco maior em Cristo Jesus. Aleluia. O propósito divino, irmãos, é que nós tenhamos uma nova vida, e que essa nova vida seja vivida sob a direção do Espírito Santo. Por favor, escutem com muita atenção o que está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 4, versículos 11 e 12. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Não existe nenhum outro caminho, nenhum outro nome capaz de interceder por nós diante de Deus, senão Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Jesus Cristo, o homem, é o único mediador entre Deus e o homem. Por melhor que você seja, você precisa de Jesus Cristo para entrar nos céus. Mas eu só faço as coisas certas, eu sou muito bom, e por isso então o Senhor vai me mandar para um lugar bom. Não é assim que funciona. É através do Senhor Jesus, é em Cristo Jesus. Não é religião, mas é o Senhor Jesus. É Ele. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Quando cada pessoa entende que somente em Cristo é que temos a vida eterna, a pessoa passa a valorizar e passa a obedecer a palavra de Deus com alegria. Sabe aquela alegria, que é aquela paz interior tremenda, aquela certeza absoluta de que Ele está nos escutando, a certeza do cumprimento das suas promessas, a certeza de que os seus ensinamentos são corretos, quando Ele nos ensina que precisamos viver por fé, fé no Deus eterno, sabendo de que nada para o Senhor é impossível, mesmo diante das mais terríveis circunstâncias, por mais difíceis que sejam. Não podemos nos esquecer do que falei agora há pouco, que o propósito maior do Senhor é que estejamos vivendo eternamente em sua presença.
E lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 25, diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito de Deus. Jesus Cristo, Ele é a pedra fundamental, único e suficiente Salvador, o único caminho que nos leva à casa do Pai. Voltemos rapidamente ao texto básico. Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo, ela é legítima. A paz de Cristo não está sujeita às circunstâncias. Amém? Se você puder, repita comigo: a paz de Cristo é legítima. A paz de Cristo não está sujeita às circunstâncias. Aleluia. Então Ele está o que? Ele está acima. Ele é poderoso. Ele é poderoso o suficiente para nos guardar, para nos proteger, para nos preservar até aquele dia glorioso. Aleluia. Sabem, a paz de Cristo, ela é resultado da sua verdadeira graça, que é derramada sobre cada um dos seus filhos. Que graça tremenda, que graça maravilhosa. Mas é preciso lembrar que a graça de Deus não nos impede, não nos livra das adversidades. A graça de Deus não nos livra dos momentos difíceis. Mas sabe o que é tremendo, maravilhoso? É que a graça de Deus nos assiste em todos os momentos da nossa vida. Aleluia! Glórias ao nome santo e poderoso de Jesus. A presença do Espírito Santo nos consola, nos reanima, nos sustenta, nos fortalece, nos ensina a palavra e nos faz lembrar da palavra. Eu não conheço as suas lutas, mas o Senhor conhece cada uma delas. Ele conhece detalhadamente. Ele já conhecia muito antes de tudo ser formado, assim como Ele já nos conhecia. Mas sabe qual é a notícia tremenda e maravilhosa? É que vai passar. Já está passando. Aleluia. As lutas já estão passando. As lutas vão ficando para trás. Mas nós continuaremos caminhando, olhando para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Os sofrimentos nesta vida não se comparam em nada com o que o Senhor está preparando para que estejamos com Ele eternamente. Aleluia. Sabe também, o Espírito Santo, Ele nos guia pela verdade. Aí o que é que a gente lembra? E conhecereis a verdade do Senhor. E essa verdade é a verdade que verdadeiramente liberta. Essa verdade. Então em Cristo nós somos chamados para ser, nunca esqueça disso, que em Cristo nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Significa fazer a diferença. Irmãos, nós somos seres humanos. E quantas vezes nós estamos olhando para o nosso próximo, esperando dele uma perfeição que não é encontrada em nós, porque o único perfeito foi o Senhor Jesus. As duas perguntas são simples e elas não são novas. A maneira como estou vivendo
está agradando ao meu Deus? O que significa esse viver? Significa os pensamentos que estou alimentando, tudo aquilo que estou planejando, as palavras que estou proferindo e os atos que estou praticando. E a segunda pergunta é: as pessoas podem perceber em mim a paz que somente Deus pode dar? Eita Jesus! E naqueles momentos que a gente se deixa levar pelas circunstâncias, o que é que o Espírito de Deus faz? Ele nos faz lembrar quem somos, a quem servimos, quem habita em nós, para onde estamos indo. Então ele nos pergunta: será que as pessoas estão percebendo em você que realmente há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve? Entre aquele que depende do Senhor e aquele que não depende do Senhor. Sabe o que é que ele faz? Ele faz com que a gente possa parar e pensar sobre isso. Tudo na terra, tudo nessa vida é passageiro, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essas perguntas, essas duas tão simples perguntas e tão conhecidas, elas só podem ser respondidas por cada um de nós. Aí eu gosto de dizer que as respostas são individuais, porque o relacionamento com Deus também é individual. Equipe de louvor. Sabe o que eu tenho perguntado ao Senhor? Senhor, será que verdadeiramente, com todas as minhas lutas, defeitos, dificuldades, será que verdadeiramente estou procurando viver para o louvor da Tua glória? Será? Viver para o louvor da glória de Deus não significa largar tudo na terra. Não, irmãos. Temos compromissos, temos responsabilidades. Existem coisas boas, agradáveis, que o Senhor preparou para a gente desfrutar. Mas todas essas coisas boas e agradáveis, elas não podem tomar o primeiro lugar na nossa vida. O primeiro lugar na nossa vida tem que ser o Senhor. Ele tem que ter o primeiro lugar em nosso viver. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, independentemente da resposta que você deu a essas duas simples perguntas, o nosso relacionamento com Deus precisa ser avaliado a cada instante. Significa agora, 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 agora. Jesus disse: eu vim como luz ao mundo, para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Trevas também significa falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês: nunca a igreja do Senhor precisou tanto conhecer da sua palavra. Somente conhecer, pastor? Não. Conhecer e viver, conhecer e praticar essa palavra. O nosso compromisso maior, mais uma vez, é com o Senhor eterno. Enfrentamos as lutas, as dificuldades, as aflições,
Mas tem uma coisa, irmãos, Ele nunca vai abandonar a gente. Meu irmão, minha irmã, você jamais estará sozinho, você jamais estará sozinha. A presença do Senhor faz toda a diferença. A presença do Senhor é garantia de provisão em cada um desses momentos. Então, não se perturbe por conta das circunstâncias. A paz que recebemos de Deus também significa saúde, segurança, prosperidade e proteção. Nunca nos esqueçamos de que precisamos transmitir ao mundo que somente em Cristo Jesus desfrutamos da verdadeira paz. Amém? Vamos ficar de pé por alguns instantes. Equipe do louvor. Aleluia. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras